O Conversas Cruzadas hoje está discutindo os projetos que prometem flexibilizar a CLT, a legislação trabalhista e também permitir a terceirização para atividade fim. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, acenou ontem com essa possibilidade de encaminhar projetos nesta linha para o Congresso Nacional. Com a tendência que isso ocorra depois, da votação no Senado, processo que trata do afastamento da presidente Dilma Rousseff em definitivo. Estamos aí na reta final do programa, as considerações finais, o senhor pediu a palavra. Então, Renato, olha que nós tivemos nos últimos anos ganhos reais em vários setores da economia. Houveram ganhos reais acima daquilo pleno emprego, né? Em cima daquilo que o governo previa. E houve conversações e acordos e facilidade nessa área, na comunicação, e que deu para fazermos isso. Quer dizer, esse é o momento de talvez invertermos o papel, né, doutora Letícia? Exatamente o que você falou. Quer dizer, esse é um momento de crise, mas nós não conseguimos isso. Aqui a gente tivemos uma dificuldade muito grande, quando muito mesmo valor dado de repasse aí pelo governo. E em alguns casos ganhos reais ainda, com toda essa crise. Então, tem que haver uma conscientização de toda a sociedade brasileira, né? Tem o ganha-ganha e tem o perde-perde também, né? Mas a gente só está no perde-perde. Essa que é a verdade, né? A classe empresarial é só verificar os números, o que nós estamos produzindo hoje, o quanto cresceu a indústria no Brasil, quer dizer, que perda nós tivemos, principalmente a indústria, né? Mas todos os setores, o comércio também, serviços também, a nossa região aqui que vive de comércio e de serviços é muito maior do que a indústria. Olha como a indústria na nossa região perdeu. E Santa Catarina, o norte do estado, a região oeste e também a região sul, onde temos mais indústrias. Quer dizer, o desemprego é muito grande mas eu provoco... e está perdendo toda a sociedade. Mas eu provoco o seguinte, mas perdeu, estamos em crise em função da legislação que é ultrapassada ou em função dos equívocos na condução da política econômica? Não, veja bem, é em função dos equívocos da condução de como está sendo conduzida a nossa política econômica, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas num momento de crise, todos precisam sentar e conversar. Sim. E dar a parte deles. Quer dizer, não é só quando está bem, né? Que quando está ruim, também temos que dizer, olha, talvez temos que diminuir um pouco esses valores. Sim. Não é possível, porque se perde muito mais do que se ganha, essa que é a verdade. Eu acredito que as indústrias, elas poderiam até manter um número de empregados muito maior, desde que fizessem acordos dessa forma, desde que essa flexibilização fosse possível nas negociações. Mas é muito difícil negociar. Difícil. As negociações são muito difíceis. Bom, procurador, suas considerações finais aí, por favor. Tá bem, às vezes parece que eu quero apenas bater no empresariado, mas o que acontece é o seguinte, a palavra que acho que o Dr. Tito mandou com precisão foi equilíbrio no início. E a gente não vai encontrar esse equilíbrio com esse caminho, ao meu modesto ver. Sim. O que nós precisamos é planejamentos econômicos de longo prazo, que não focalizem em determinado setor, que fomentem o pequeno negócio, o empreendedorismo, com condições em que ele possa crescer a longo prazo. E o que a gente vai propor agora, para tentar minimizar um problema que foi criado por políticas econômicas, provavelmente, eu diria a palavra terríveis, no meu entender, é de umas soluções imediatistas que não vão trazer o resultado que a gente quer. E eu vou dizer pelo seguinte, a terceirização vai diluir um pouco o emprego, vai tentar maquiar um pouco do problema, depois ela vai se transformar em outsourcing, que é jogar para outros países mais baratos essa mão de obra, e aí vai acontecer um fenômeno que isso aí uma hora não vai ser sustentável, vai se falar em automatização, também não vai ser suficiente, e aí a gente vai tentar voltar a ter um emprego de qualidade aqui e fazer o correto, que é investir na nossa base trabalhista e de consumo. Isso não é fácil de fazer, o Dr. Tito sabe muito bem disso, né? Mas essa terceirização, doutor, fazer hoje com outros países, isso já está acontecendo demais com a China, né? Mas eles são os nossos terceirizados. Exatamente. Hoje, né? O grande, porém, é o seguinte, a gente não pode... os nossos empregos do Brasil. A gente tem que ter uma política que mundialmente seja interligada. Aí sim, agora... Vai ser muito difícil, né? Esse pacto global trabalhista é difícil, mas ele tem que ser tratado, sabe por quê? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Fez todo esse processo que a gente está conversando aqui hoje, que eu falei agora, e hoje eles querem o emprego de volta. Por isso que o candidato mais conservador está se destacando tanto. Ele quer o emprego de volta.
Só que isso vem com outro discurso, claro, de outras coisas que a gente não concorda, mas o emprego dentro dos Estados Unidos, por exemplo, tem que ser preservado, a força de consumo do americano, a tributação do empresário lá, enfim, são várias consequências que eles já vivenciaram, estão vivenciando, e querem hoje dar um passo para trás. Bom, e a gente está começando lá no primeiro passo que eles tomaram, que não funcionou no meu. Doutora Letícia, suas considerações finais. Eu acho que, primeiramente, uma atitude como a OAB teve para fazer uma audiência pública sobre um tema tão polêmico quanto a terceirização é uma forma, se houve um êxito ou não no final, infelizmente a gente não consegue mensurar isso de curto prazo, mas talvez ações micros, como uma conversa hoje televisiva ou como novos debates, que nessa mesa fique o empresário, que sabe onde dói o bolso, sabe quanto gasta, sabe quanto custa uma folha de pagamento, o empregado, que tem seus direitos, as suas entidades sindicais, o Ministério Público, os advogados como operadores do direito, que tem uma função primordial, a meu entender, nessa transição, porque somos nós que ouvimos do empregado muitas vezes as suas insatisfações, mas do empregador também. Fica na nossa mão, às vezes, dizer para o empresário o que é correto e o que não é correto ser feito. Então, por uma questão cultural que nós temos no nosso país, eu acho que a relação capital-trabalho, ela precisa ter um aprimoramento. Isso é inevitável. Se for dentro de algumas alterações na legislatura, cabe a FACISC, a Fiesc, a CNI, os sindicatos, a OAB, e bater na mesa do deputado ou daquele senador e dizer assim, olha, isso aqui está errado por isso, por isso, por isso. E não adianta depois ser aprovado o texto e a gente ficar lamentando várias e várias vezes, como foi feito, por exemplo, com o piso estadual, ou todos os empresários hoje reclamam do piso estadual. Mas quando aquilo ali houve toda aquela fomentação da lei, talvez não foi muito feito. Então, o empregado tem essa vontade de ir à rua, de gritar a sua voz, e o empresário às vezes fica um pouquinho ali na mesa dele, fazendo a sua conta. Eu acho que não é por aí. Se nós não possamos unir força nesse momento, como o doutor disse, a gente vai continuar passando daqui a pouco por uma mecanização das relações de trabalho, perdendo postos de trabalho específicos para outras pessoas. É a dificuldade de tocar o seu trabalho no dia a dia que nós estamos já fazendo. Doutor Ramon, suas considerações finais. Bom, eu acho que depois de toda essa conversa, uma coisa sai daqui como um consenso. Nós estamos numa crise econômica. Agora, a alternativa que se busca para essa crise econômica continua não sendo adequada, até do ponto de vista empresarial, como nós vimos aqui, sem dúvida nenhuma, precisaríamos de políticas econômicas mais adequadas para que o nosso país voltasse a crescer. Agora, já dizia o filósofo grego Ésquilo que na guerra a primeira vítima é a verdade. Nós não podemos deixar que a primeira vítima nesse momento de crise seja o trabalhador. Porque não é a verdade. A verdade não é que é o trabalhador o custo desse empregado que levou à crise, como foi bem colocado. E sim políticas econômicas mal colocadas. E quando nós pensamos em perdas de postos de trabalho, como nós falamos aqui num cenário internacional, China, quando eu vejo esse tipo de comparação, eu paro e começo a refletir sobre o cenário chinês. Para quem tem um pouco de conhecimento sabe que o cenário chinês é totalmente precário em garantias e direitos individuais, seja do trabalhador, seja do seu cidadão. Um exemplo, doutor Ramon? Claro, por favor. Trabalhadores chineses se suicidando de tão péssimas condições de trabalho a que estavam submetidos. Né? Mas essa é a concorrência desleal conosco. Mas esse assunto já renderia um outro debate, até porque eu vou botar uma provocação aqui, e é cruel que eu vou fazer agora, porque não vai dar tempo para contraponto, mas nesse sistema, digamos assim, desumano, e, digamos assim, cruel, que afeta, que precariza a condição de trabalho, a China, numa política capitalista agressiva, conseguiu tirar 40 milhões de pessoas da região, da zona de pobreza. E aí a gente tem que discutir, vem cá, o que é melhor? É trabalho precário ou é não ter trabalho? Bom, mas daí já rende um outro problema. Pessoal, obrigado aí pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas. Nós voltaremos amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.